Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para pelo menos 3 pessoas. Isso vai ajudar muito no nosso crescimento. Nesse episódio, o meu abraço vai para Verbene Almeida, para Fernanda Nascimento, o Diego Ribeiro e a Solange Souza Farias. Obrigado pelos seus comentários e apoio ao canal. Continuem sempre aqui com a gente. Confiram mais uma história assombrada narrada pelo mestre Cícero Augusto. Relato: invadi uma casa assombrada. Cícero, eu tenho 18 anos e o que eu vou contar aqui se passou quando eu tinha por volta de 11 para 12 anos. Eu morava em uma cidade bem pequena no interior de São Paulo, chamada Mirassol. Lá haviam algumas casas abandonadas. Como eu era o menor da turma, sempre me colocavam para fazer as coisas erradas. Sendo que certa vez, um dos meus amigos, que se chamava Kleber, deu a ideia de entrarmos numa dessas tais casas abandonadas. E eu, como sempre, eu sempre adorei aventuras, eu resolvi topar a ideia de entrar na tal casa. A história dessa casa era mesmo de arrepiar. Diziam que quem morava lá era um senhor muito mal-humorado que vivia brigando com crianças. Eu não era dessa época em que isso aconteceu, mas todo mundo comentava, todo mundo contava que o homem, cada vez que criança chegava lá perto, ele corria atrás até. Ele morreu por volta de 2000 e eu me mudei para lá no ano seguinte. E ninguém nunca descobriu a causa da morte desse senhor, o seu Mateus. Era como o velho se chamava. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Era uma tarde, quase noite já. Estava um pouco frio, ameaçava chover, o que não era muito preocupante por lá, porque a cidade sempre é bem quente. Eu, o Kleber e mais um amigo nosso, chamado André, estávamos prontos para entrar na casa. Eu na frente. Bom, para chegar até lá, tínhamos que atravessar uma mata. E como não era muito longe, nós logo chegamos na casa. O André só tinha tamanho, porque antes mesmo de acontecer alguma coisa, ele já estava pedindo para voltar para casa, muito assustado. Eu confesso que eu estava com um pouquinho de medo também. Fiquei com mais medo ainda depois do que eu vi. Quando estávamos nos aproximando da porta de entrada da casa, eu olhei para a janela do segundo andar e o que eu vi não foi nada agradável. Era a figura de um homem nos olhando fixamente, um olhar frio, de arrepiar. Como sabia que não iriam acreditar em mim, eu resolvi não falar nada, fiquei na minha. Não falei nada para os dois, que foi errado da minha parte. Chegamos até a porta e tentamos abri-la, mas ela estava fechada, que poderia até ter sido um sinal para sairmos dali correndo. Mas a nossa curiosidade foi maior do que qualquer outra coisa. E aí vimos uma das janelas entreaberta. E aí forçamos um pouco. Mas como a casa estava fechada há muito tempo, as janelas estavam um pouco enferrujadas e duras para abrir. A gente forçou e finalmente conseguimos abrir um espaço em que nós 3 pudéssemos passar. E aí pulamos a janela, pulamos e entramos na casa. O
Kleber havia levado algumas lanternas que ele pegou emprestada com um primo dele. Aí logo acendemos as lanternas e fomos à procura de alguma coisa que nos interessasse. O André estava com muito medo, mas muito medo. O Kleber nem tanto. E eu já estava começando a achar que não tinha sido uma boa ideia a gente ter ido até essa casa. Eu estava certo. Em um determinado momento, um forte barulho de coisas caindo veio do andar de cima. E nós três tomamos um baita susto. Ficamos paralisados ali, parados. E quando olhamos para a escada que dava acesso ao segundo andar, vimos um homem de aparência velha, pele muito branca. Parecia que ele estava congelado. Nessa hora, eu senti mais frio do que o normal. E esse homem começou então a descer as escadas em nossa direção. E cada vez que descia um degrau, aumentava a velocidade dos seus passos. Mas eu não pensei duas vezes. Corri para uma porta que havia mais ou menos uns 5 metros adiante de onde estávamos. E aí em seguida vieram os dois apavorados atrás de mim, gritando feito loucos. Fechamos a porta rapidamente, achando que estávamos seguros. Mas quando nós viramos, ali estava a criatura nos olhando fixamente de novo. Aí eu entrei em choque. A criatura começou a gritar, saiam daqui, saiam daqui. Gritava para a gente sair dali imediatamente. Nós não pensamos em mais nada a não ser correr muito em direção à janela por onde entramos. Eu fui o primeiro a sair, me joguei para fora e, esquecendo que os outros estavam junto comigo, me joguei, rolei no chão, levantei, corri até chegar em casa. Quando cheguei em casa, minha mãe estava desesperada, me procurando por toda a vizinhança. Também pudera, já era tarde da noite. Ela me deu uma baita bronca e obviamente não acreditou no que tinha acontecido nas horas que eu fiquei fora de casa. Mas eu sei bem o que eu vi, Cícero, e o que eu passei naquela terrível noite. Aquilo que eu vivi junto com os meus amigos foi mesmo algo além da imaginação. Relato bônus: o último adeus. Olha, eu tenho 19 anos e o que eu vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 11. O meu pai acabou com a própria vida em novembro de 2002. Quando a minha prima me buscou no trabalho aquela noite, eu não queria acreditar que ele sequer pensaria em suicídio. Eventualmente eu acabei aceitando a escolha dele, mesmo que ela tenha machucado tanta gente. Depois da morte do meu pai, eu fiquei chateada, pensando que ele tinha ido achando que eu estava brava com ele, ou que não soubesse o quanto eu o amava, porque um dia antes nós tivemos uma briga feia. Aí foi numa noite em abril do ano seguinte, depois da morte dele, alguns meses, 5 meses depois, 2003, eu acordei no meio da noite e parecia estar em um sonho, mas eu não estava não, eu estava 100% consciente, muito bem acordada, mas eu não podia me mover, eu estava paralisada e eu vi o rosto do meu pai, ele estava sorrindo para mim. No começo eu fiquei assustada, com medo, mas depois eu fui ficando mais calma e eu queria dizer: eu te amo, mas eu não conseguia falar nada também, paralisada total. E aí de repente eu consegui mexer o meu braço
Então eu apontei para mim, apontei para o meu coração e apontei para ele, como se estivesse falando: eu te amo, com gestos. E eu fiquei fazendo isso. Só o que eu conseguia era mexer o meu braço. Eu apontava no meu coração e apontava para ele. E aí eu senti como se eu estivesse acordando, mas eu já estava acordado. Só que agora eu podia me mexer de novo. E eu sentei na cama, mas o rosto do meu pai já tinha sumido. Depois disso, eu me senti melhor comigo mesma pela morte do meu pai. Eu sei que eu vou encontrar com ele de novo algum dia. E eu sei que você que está ouvindo já deve ter ouvido isso também bastante, né? Mas eu acho que ele queria me dizer que ele estava bem. E eu estou satisfeita por ter tido uma última oportunidade para dizer ao meu pai que eu amo ele. Esta é a minha história, além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do grande lançamento do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pocketbook com 193 páginas em formato brochura. Nos vemos em breve aí na sua casa. Vocês gostaram dessas histórias? Deixe seus comentários, é importante eu saber a opinião de vocês. E claro, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais. Assim, você valoriza o meu trabalho e faz com que mais pessoas conheçam o canal. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Quer ter seu relato narrado no canal? Envie para nós no link que está aí na tela ou na descrição do vídeo.